A Câmara Municipal de Salvador realiza uma audiência pública nesta terça-feira, vai ser daqui a pouco às 9 horas da manhã, para debater questões relacionadas ao comércio de praia aqui em Salvador. A iniciativa tem o objetivo de promover um espaço de diálogo entre barraqueiros, ambulantes, autoridades, a comunidade em geral, para que se busque soluções que beneficiem as partes envolvidas, bem como debater a regulamentação da categoria. Essa audiência pública foi solicitada por intermédio do mandato do vereador Cláudio Tinoco, que é do União Brasil. O vereador Cláudio Tinoco está conosco, é com ele que a gente conversa agora. Um prazer recebê-lo. Bom dia, vereador. Tudo bom? Tudo bem, bom dia Jefferson, Ernesto, a todos os ouvintes da Tarde FM, prazer estar com vocês. A gente estava comentando esse assunto aqui ainda nos bastidores, quase mais de 10 anos, acho que uns 14 anos já, sem as barracas de praia aqui na capital baiana, ou seja, não tem. Ontem a gente começou a falar também, capital da cerveja, Salvador, tudo tem tudo a ver. É uma possibilidade da volta das barracas? É o que a gente está discutindo mesmo aqui? Olha, Jefferson, nosso enfoque nessa discussão é a regulamentação da atividade de comércio nas praias. Isso independe de uma estrutura fixa como as barracas. Mas é verdade que para a gente chegar a esse ponto de debate, a gente precisa lembrar que Salvador é a única cidade do Brasil que sofreu, a partir de decisões monocráticas da Justiça Federal, a decisão de retirada dessas estruturas chamadas as barracas há cerca de 13, 14 anos atrás. E é nesse sentido que a gente vai ampliar esse debate, né? Apesar do enfoque na regulamentação das atividades de comércio, a gente sabe que a partir desta audiência a gente vai reunir, eu espero, a todas as, instituições envolvidas, a própria Justiça Federal, a Superintendência de Patrimônio da União, que tem um domínio de competências sobre as atividades nessa chamada área de marinha, e, é claro, órgãos estaduais, órgãos municipais e, acima de tudo, aqueles que hoje ainda continuam vivendo, mesmo em condições precárias, das atividades de comércio, que são os antigos barraqueiros e ambulantes. É verdade que eu estive presente entre 2009 e 2012, e aí foi exatamente o período em que nós tivemos a decisão da retirada das barracas, e o trator passou literalmente retirando cerca de 500 estruturas que tinham desde a orla de São Tomé de Paripe, passando por Tubarão, até a divisa com Lauro de Freitas. Aí o primeiro impacto que teve foi o envolvimento de 20 mil pessoas que perderam suas atividades, os barraqueiros e seus familiares, né? E, acima de tudo, também Salvador como destino turístico. Nós sempre investimos na promoção da cidade como uma cidade de sol e praia. Nós perdemos, sobretudo para as capitais do Nordeste, a partir de Aracaju, passando por Maceió, Recife, Fortaleza, sobretudo, essa perspectiva de continuar atraindo. Tanto assim que boa parte do turista que vem a Salvador, ele tem, através das agências de receptivo, visitado o litoral norte. E não precisa ir muito distante. Aqui ao lado, em Lauro de Freitas, na praia de Vilas do Atlântico, você tem muitas barracas, são verdadeiros beach clubs, né, com estruturas, inclusive, para shows e para parques infantis, alguns até com piscinas. Então, nós perdemos também essa economia do turismo de sol e praia. Depois disso, nós tivemos, a partir de 2013, uma tentativa, aí já na gestão de ACM Neto, de encontrar, opções para ocupar com estruturas as praias de Salvador. Primeiro, com a licitação que concedeu a implantação dos quiosques. É verdade que esses quiosques não trouxeram uma conexão direta com a praia, apesar da bem-sucedida implantação da Vila Caramuru, da Vila Jardim dos Namorados, ali do Coqueiral de Piatã também, mas esses quiosques que foram instalados na borda de cima da orla, eles não trouxeram conexão com a praia. Alguns ali oferecem, inclusive, os sanitários, os banheiros, vamos dizer assim, que é uma alternativa para quem consome na praia. Por outro lado, isso não trouxe uma conexão diretamente com o pé na areia. E ainda naquele período, em um acordo com a Justiça Federal, se decidiu pela implantação das estruturas móveis, que foram
as chamados, eu chamaria de toldos, com os kits para que cada comerciante de praia pudesse manter suas atividades. Que é o que está em vigor hoje. É o que está em vigor hoje, apesar de ser um regulamento através de decreto de 2013, ou seja, tem 10 anos, a realidade é muito diferente daquilo que está na letra. Funcionou. Não funcionou. Mas me explica uma coisa, Cláudio, quando tem alguma coisa assim que alguém sai perdendo, alguém sai ganhando. Você falou de 20 mil famílias que perderam sua condição de trabalhar. E famílias que já vinham, às vezes, em muitos casos, de gerações trabalhando ali. Isso, o trator passou por cima de todo mundo. Nós, usuários e frequentadores das praias, perdemos muito. Quem ganhou com isso? A cidade perdeu. Quem ganhou com isso? Ninguém, Ernesto. É claro que a base daquela decisão monocrática da Justiça Federal é um projeto federal chamado Orla Brasil, que visa, entre outras coisas, a preservação ambiental nas praias do Brasil. Tem muito abuso na ocupação da faixa de marinha. Né? É claro que você tinha ali algumas estruturas com o uso, por exemplo, de sanitários, sem ter, evidentemente, todas as condições sanitárias para isso, de saneamento, por exemplo. O uso da água, por exemplo, o uso, inclusive, de cozinhas... Manipulação de alimentos. Manipulação de alimentos, etc. Então, a gente considera que no século XXI, e muito depois de todas essas decisões, existem tecnologias que podem ser, eu diria, empregadas para que a gente tenha uma sustentabilidade ambiental e essas coisas funcionem em condições, eu diria, adequadas, razoáveis e que é o desejo de todos nós. Então, você chega num ponto que é importante. Tem essa audiência pública que você está reunindo barraqueiros, comunidade em geral, autoridades. Na tua avaliação, Tinoco, quais seriam essas possíveis soluções que beneficiem tanto os comerciantes quanto a comunidade em geral? E você também falou na regulamentação da categoria. Como é que essa regulamentação pode desempenhar um papel nesse contexto? Olha, muito interessante, Jefferson, porque eu sou aqui o legislador, né? Então a gente não quer criar um movimento que seja uma firula apenas, né? De dizer, olha, é um problema e não traz solução. Por exemplo, para ser bem prático, é preciso que Salvador tenha o seu plano municipal de gerenciamento costeiro. Né? O Plano Nacional de Gerenciamento Costeiro é de 1988, tem 35 anos. Ele foi regulamentado em 2004, tem 20 anos. E Salvador precisa ter o seu plano de gerenciamento costeiro. Então, é uma peça de planejamento que é, eu diria, de responsabilidade do Executivo Municipal. Já conversamos com o prefeito Bruno Reis, ele está diretamente, não só interessado, como ele deve, nas próximas semanas, próximos meses, talvez no início já de 2024, abrir a elaboração desse plano de gerenciamento costeiro. O decreto que eu citei já aqui, que é de 2013, ele precisa ser atualizado. Nós estudamos a legislação de diversas cidades brasileiras que são litorâneas, né? A gente está buscando uma adaptação. É claro que, com todo respeito às demais cidades, Salvador, com 64 quilômetros de praia, pode definir de forma planejada também a ocupação. Por exemplo, a vocação da região de Armação é para o esporte. A gente sabe disso. Nós temos áreas de praia que são muito pequenas, sobretudo a extensão de areia, como é o Porto da Barra, que o próprio usuário disse, olha, eu quero chegar aqui para poder estender a minha canga, a minha toalha e tomar meu banho de mar apenas. Eu não preciso de toda essa estrutura. Enfim, então é a gente fazer um trabalho de planejamento e talvez... como a gente tem a lei orgânica do município e o PDDU, que trazem de forma muito simplória a questão da praia, é ter uma legislação municipal, não ficar especificamente para as praias, né? E aí tem eu diria, a cereja do bolo. Do ponto de vista federativo, é competência da União, a área de competência dessa chamada faixa de marinha. Só que o governo federal já há alguns anos abriu, desde 2015 talvez, a possibilidade dos municípios passarem a ser gestores dessa área, concedida, vamos dizer assim, pela própria União. Só para esclarecer e para a gente lembrar, essa decisão de acabar com as barracas de praia, tudo foi uma decisão federal, não é isso? Da Justiça Federal. Da Justiça Federal e era voltada para toda a costa brasileira. Na verdade, o plano Orla Brasil era para toda a costa brasileira. A decisão da Justiça Federal foi exclusivamente para Salvador.
Então, Salvador é a única cidade, repito, a única cidade brasileira que não tem estrutura fixa na sua faixa de areia. Ninguém conseguia entender porque que o trator passou aqui pelos barraqueiros de Salvador, parou ali na divisa com Lauro de Freitas, não foi adiante. Não né? foi adiante. Lauro de Freitas, Porto Seguro, Morro de São Paulo, Aracaju, Recife, Fortaleza, enfim. Então a gente, primeira coisa, precisa enfrentar isso. E outra coisa, esse processo, Ernesto, ele não está fechado. Então é preciso que você conclua, estabeleça as premissas e o próprio município, junto com os órgãos federais e estaduais, possam avançar nessa ocupação. É a única coisa que a gente pretende, entre outras coisas, quando a gente realiza uma audiência pública e chama todo mundo, todos foram convidados. É uma audiência aberta, suprapartidária, lá vão ter representações diversas, né, para que a gente possa encontrar uma convergência e vença, vamos dizer assim, com um novo modelo para Salvador. Agora, eu não sei se foi feito alguma coisa com os barraqueiros que perderam suas barracas, tiveram que mudar de atividade, ou se há, nesse momento que está se repensando o assunto, tem alguma possibilidade de buscar de novo essas famílias, que afinal de contas teve muita gente que ficou... Você traz um aspecto muito importante, que é do ponto de vista social, tem que fazer não uma só reparação econômico. aí, né? Com certeza. Eu tenho caminhada na faixa de areia. Esse domingo eu estava no Jardim de Alá, conversando com o Léo, com o Pelé, que são barraqueiros ainda oriundos das antigas barracas e que hoje estão com estruturas muito precárias. Nem eles estão suportando. Como fonte de renda, isso está sendo hoje um grande desafio, né? E, inclusive, com estruturas sucateadas, porque quando houve a regulamentação em 2013, baseada no acordo com a Justiça Federal, se estabeleceu que essas estruturas tinham que ser móveis. E aí, acho que vocês lembram, a gente via 6 horas da manhã, 7 horas da manhã, esses barraqueiros chegando com seus carros, muitas vezes vindo do subúrbio, vindo de Cajazeiras, ou da faixa aqui, mais próximo da orla, como a Boca do Rio, Itapuã, trazia aqueles kits todos numa carrocinha, montava para as 18 horas estarem desmontando para voltar para casa. Depois disso se venceu criando umas guarderias através de sistemas de containers para poder fazer com que eles não tivessem esse trabalho, todo. Essa logística toda. Que fica pior sobre todos, visualmente é pior, do ponto de vista sanitário é pior. Perfeitamente. E hoje a gente não tem padrão, né? Então é preciso que a gente realmente vença essa coisa com premissas, com estabelecimento de parâmetros. Depois dessa audiência pública marcada para hoje, quais seriam os próximos passos? Olha, a gente deve fazer uma série de encaminhamentos documentais, né? Sobretudo nesse aspecto do Plano Municipal de Gerenciamento Costeiro. Apesar do diálogo aberto com o prefeito, a gente quer deixar isso materializado. A gente deve, se não houver a presença das instituições que foram convidadas, a gente vai produzir documentos também, fruto do que a gente colher na audiência pública. Aí você tem a própria SPU, que eu considero mais importante, a própria Justiça Federal, mas os órgãos ambientais, INEMA, IBAMA e o próprio Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano. A CEMOP tem um papel importante, já tem a confirmação da presença da representação da CEMOP. E é claro, se houver a decisão, porque aí a gente vai colocar na audiência pública essa perspectiva de se desenvolver uma legislação municipal, a gente inicia um processo para um projeto de lei que traga exatamente porque, por enquanto, continua proibida. O que está valendo ainda é a decisão da Justiça Federal que proibiu a continuidade das barracas de praia aqui na capital. Perfeitamente. É o que continua valendo. E isso tem impedido, só, Jefferson, para que os ouvintes possam entender, que a própria prefeitura, o município de Salvador, elabore projetos. Abra, por exemplo, um concurso para aquilo que Ernesto trouxe aqui. Quem é que pode trazer novas tecnologias? A gente tem um problema seríssimo, inclusive, como, por exemplo, a falta de chuveiros, banheiros. E tem soluções para isso, com ligação diretamente na rede de água e de esgotamento. Então, esse é o aspecto que a gente quer trazer. Maravilha. Então tá. A audiência está marcada para as 9 horas, não é isso? Barraqueiros, ambulantes, autoridades, comunidade em geral, está todo mundo convidado? Todo mundo convidado, Instituto dos Arquitetos, CREA, enfim, a gente quer realmente ampliar esse debate de uma forma muito, eu diria, dinâmica. E a gente quer que as barracas voltem, né? E tem coisa boa, viu, acontecendo. É bom que a gente vai chamar atenção para isso. Por exemplo, os processos de certificação bandeira azul que tem ocorrido na orla, seja na Ilha dos Frades, em Bom Jesus, aqui na orla de Estela Maris, Flamengo, isso já é uma grande referência para a gente saber que, poxa, é possível a gente avançar do ponto de vista sustentável, não só ambientalmente, mas economicamente e socialmente. Então, esse aspecto da inclusão é importante, né? Porque nós ficamos devendo, digamos assim, o município como representação, então ficou devendo para essa parcela da população
que trabalhava na praia, para uma outra parcela que é cliente dos barraqueiros que foram tratorados, né? É verdade. Então, se tem sempre acesso a crédito, etc., para quem tem capacidade de investimento, teve barraqueiro que saiu da areia e pôde se instalar em casas, ali em Estela Maris, etc., e viraram grandes empreendimentos. Mas esse pequeno herói que sai do subúrbio no seu carrinho velho, carregando, monta tudo, desmonta tudo num dia só, Ernesto, sabe precisa que de nós... uma força, né? Sabe o que nós fizemos na semana passada na Câmara Municipal? Aprovamos a remissão das dívidas de 2018, 2019 e 2022 de todos esses comerciantes, Até porque a barraqueiros e gente está ambulantes. falando muito esses, mas na verdade são essas. Verdade, tem muitas. Muitas mulheres, mães de família, né, que seguram a onda toda. Nós tivemos que perdoar as dívidas porque eles não têm capacidade de pagamento mesmo. Então há um empobrecimento dessas pessoas em virtude dessa inviabilidade. Se foram prejudicados com o fim das barracas, certamente sentiram Tem que ser na pele lembrados e vão agora ser também, lembrados né? agora. É. Precisarão ser lembrados. Vereador Cláudio Tinoco, muito obrigado pela sua disponibilidade. Depois queremos saber o resultado da audiência pública. Conte com a gente aqui. Muito obrigado pelo espaço, Jefferson, Ernesto, a todos que acompanharam essa entrevista também. Maravilha. Vereador Cláudio Tinoco, conversando conosco agora, 7h47 na Tarde FM.